A paz de Cristo! A paz do Senhor. Oh, meus irmãos redimidos, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Olha, feliz Páscoa para você. Uma feliz Páscoa para você. Que Deus abençoe você, sua família. Amém. E glória a Deus por isso. Irmãos, estamos aqui hoje para fazer uma reflexão sobre esse dia tão memorável na vida do cristão. Amém? Então, fique aí, vai abrindo a sua Bíblia, pegue lá o seu cafezinho e vamos juntos aqui nessa reflexão falarmos um pouco desse dia tão maravilhoso da história humana e celestial. E glória a Deus por Glória isso. a Deus. Amém? Vamos lá então? Solta a vinheta. Antes da gente começar, eu quero convidar você que é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, Se inscreva lá. ativa aquele sininho, coloca todas as notificações, Glória a Deus. deixa o like, joinha, bem bacana, é importante pra gente, também o seu comentário, a gente gosta de interagir, a gente responde também os comentários e compartilha o vídeo com outras pessoas que você conhece, pra gente poder fazer uma evangelização de uma maneira virtual e alcançar vidas, amém? Amém, glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos, então? A Débora vai fazer a leitura aqui. Abra o seu livro no livro de Lucas, capítulo de número 24. Exato. Vamos lá, a Débora vai fazer a leitura aqui. Aqui diz a ressurreição. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Oh, glória a Deus, aleluia. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E elas lembraram-se dessas palavras do Senhor. As famosas Marias, né? Sim. Maria Salomé, Maria Porque Madalena, quem Maria. Teve, Vai embora. né, essa primeira emoção de chegar até lá, de acordar cedo e ir lá correndo para ver o amado Jesus, foram essas mulheres. Glória Você a lendo Deus. aqui depois, é interessante ler. Leia toda a parte da crucificação, da sepultura, né, de Jesus, para entender quem foram essas mulheres, né? Então elas tiveram essa honra de serem as primeiras a testemunharem algo que o Senhor já havia falado para eles, né? Antes, lá na Galileia, do que iria acontecer. Provavelmente, muitos duvidaram, muitos olharam para aquilo e não entenderam o que o Senhor estava querendo dizer. Muitos podem ter tido medo, foram, né, muitas emoções e muitos pensamentos, né, acerca dessas palavras de Jesus. Amém. Mas toda aquela tristeza e toda aquela dor do que eles viram lá, né, irmãos? Do nosso Senhor sofrendo, padecendo, tudo aquilo e sendo crucificado, nesse momento que se cumpre, né, e elas veem diante dos olhos dela que realmente vivo estava o Senhor, pois lá não estava mais, né, o corpo dele, eu creio que naquele momento uma grande alegria, Imagino. né, Deve ter transbordou aflorado, de dentro delas, Com certeza. de verem que realmente... Surpresa, né? Sim, sim. Meu Deus, cadê ele? Sim, ele vive. Então aquilo ali ativou novamente dentro de todos a esperança de que se cumpriu aquilo, né? E de que as outras palavras de Jesus também, todas elas, iriam se cumprir e vão se cumprir.
neste dia de Páscoa, eu estava aqui conversando com o William, né? O que eu gostaria de falar nessa mensagem? Eu gostaria de falar sobre essa esperança. Porque depois de toda a tristeza passada, né, nas nossas vidas, depois de tantas situações que nos tiraram a confiança, né, em alguém, situações que nos machucaram, situações que nos amedrontam, situações que nos fazem pensar, será que eu vou conseguir vencer essa batalha na minha saúde, no meu casamento, com meus filhos, com a minha esposa, com a minha sogra, enfim, no meu serviço? Às vezes o seu problema é no seu serviço. Uma luta, uma dificuldade financeira que parece que não tem fim, que parece que nunca dá certo para você, para todo mundo dá, mas para você não. E até uma questão de alegria, irmãos, porque muita gente tem dinheiro, tem família, tem amigos, tem um cachorrinho, tem uma casa boa, tem tudo, mas ela não tem alegria, porque falta Jesus na vida dela. E se esse também for o seu caso, eu passo para você essa mensagem que a Bíblia passou para mim com essa leitura da ressurreição de Cristo, de que há esperança em Jesus Cristo. Porque Ele vive, e eu creio que Ele vive e está assentado à direita do nosso Pai, eu consigo ter essa esperança e consigo crer num amanhã melhor. Amém. Consigo Glória crer que sim, a Bíblia, ela é uma palavra viva, ela é o próprio Jesus Cristo, e o que está escrito aqui, ela é para trazer esperança para minha vida, sabedoria para mim, e ela é também para me alertar para o que há de vir. Para que eu esteja como? Com medo? Não. Para que eu esteja como? Desesperada? Não. Para que eu esteja pronta, preparada quando o noivo chegar, com a minha lamparina acesa, com óleo, né, no meu lampião. Para que eu seja como as virgens prudentes, irmãos, e não como as tolas, que ficaram pensando que estava longe, mas na verdade já estava perto. A gente nunca sabe, mas a gente sabe que a gente tem que estar pronto. Vigilantes. Então a palavra para mim hoje, ela é esperança, né? Então a Páscoa para mim, ela está representando a esperança de saber que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vive. Vivo está, né? Vivo está. Amém. Amém. Olha, meus irmãos, então, aqui eu estava até meditando nisso, né? Como é interessante, que a Débora estava falando sobre a esperança. Porque quando eu estava recebendo muitas mensagens, né, de muitos estudos sobre a Páscoa, e como o Senhor Deus, Ele é maravilhoso. Porque todas as mensagens que eu recebi, eu li na íntegra, na interpretação, na exegese, fui para a Bíblia, fiz tudo isso em todas as que eu recebi. E meus irmãos, todas elas, por mais que alguma outra tivesse algum outro tipo de interpretação, desde lá da instituição da Páscoa, da forma como foi, como Deus fez com os hebreus, com os judeus, essa saída do Egito, né, mediante essa Páscoa, que significa a passagem, né, ou seja, a passagem do anjo, é uma passagem rápida que o anjo fez como um resultado do pecado. Então, Deus não queria que o povo dele fosse atingido por esse anjo. Então ele passou toda uma instrução para que o povo de Deus tinha que fazer. Tinha que sacrificar o cordeiro, tinha que comer pão sem fermento, tinha que mastigar ervas amargas. A erva amarga é para lembrar do sofrimento. O pão sem fermento é para entender a pureza da massa. E o sacrifício do cordeiro nada mais é do que uma vida inocente, porque o cordeiro tinha que ser imaculado, tinha que ser com 1 ano de idade, ele tinha toda uma referência. E todos esses estudos que eu recebi, foi todos eles convergindo para esse momento que a Débora estava dizendo, sobre a história de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Desde a sua crucificação naquela sexta-feira, que foi feita às 9 da manhã, como algumas traduções já têm trazido isso, né? E depois, ao expirar na morte, né, dizendo lá, está consumado, nosso Senhor disse isso, está consumado às 3 horas da tarde.
Foi uma morte rápida, reconhecida ali, uma morte rápida na cruz, porque os crucificados poderiam viver até 3 dias ali, naquele momento. E Jesus Cristo, ele foi exatamente a pureza, ele ele carregou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, ou seja, todo o amargor das ervas amargas, e depois ele foi crucificado, ou seja, ele foi sacrificado como cordeiro imaculado, com um sangue puro, uma mente pura, tudo de pureza estava em Jesus Cristo, e ele foi crucificado por todos nós. Ele era o Filho de Deus. Como Messias, ele foi humilhado, ele passou por um caminho difícil, foi xingado, foi agredido fisicamente, agredido moralmente, agredido de várias formas. E mesmo assim, ele escolheu passar por aquele caminho, por amor a nós, por amor aos filhos de Deus, à criação de Deus, que são os homens. Foi por amor que ele fez aquilo. Eu até estava comentando com a Débora que a escolha dele foi fácil, o caminho foi difícil. A escolha dele ir para a cruz foi fácil, porque ele era filho de Deus. Ele mesmo diz na passagem em Mateus que ninguém tirava a vida dele, ele dava a vida dele por ele mesmo, pela escolha dele. Então, para você ver que ele já tinha se decidido em fazer isso. Ele estava dizendo: ninguém tira a minha vida, porque eu estou dando ela gratuitamente, porque eu amo a todos. Então, quando ele vai para essa cruz, ele permite a crucificação, ele morre, ele perdoa, dentro da cruz ele perdoa, ele faz várias coisas antes de chegar até a expiração da sua vida. E aí ele passa os 3 dias e sai então o cumprimento da sua palavra, ao qual justificou, testificou, aumentou a nossa certeza, a nossa esperança, a nossa fé, todo o nosso amor. Então o ato de Jesus Cristo não estar hoje no sepulcro, porque ele ressuscitou e subiu ao Pai, está lá à destra do nosso Senhor Deus hoje. E como nós temos várias testemunhas que dizem que isso aconteceu, como são aquelas mulheres, como também temos as 500 pessoas que viram a Jesus Cristo. Então, nós temos muita justificação. E uma outra coisa, esse momento da Páscoa é um momento de relembrarmos, sim. É um momento de nós reafirmarmos aquele ato maravilhoso que foi feito tanto nos lugares celestiais, porque houve um ato maravilhoso e foi grandioso para os lugares celestiais, bem como também para a nossa humanidade. Tanto que 2000 anos se passaram e o Senhor Jesus, ele é lembrado, e a cada vez mais pessoas o seguem, estão se convertendo, outros países estão se convertendo, e glória a Deus por isso, porque estão enxergando a verdade. Então, se você está vendo esse vídeo de hoje, a Páscoa, ela é para isso, é para também nós lembrarmos da verdade. Ela não é só para nós comemorarmos a moda antiga. Até porque no Novo Testamento, quando houve o Concílio dos Apóstolos, estava se referindo que Jesus Cristo já fez todo o sacrifício por nós, nós não precisamos mais fazer sacrifícios. Então, meus irmãos, é para isso que foi feito, para que nós lembremos também que Jesus Cristo subiu aos céus, mas que no sistema perfeito, do amor perfeito de Deus para com os humanos, ele também nos deixou o Consolador, o Espírito Santo, que testifica dentro de nós toda a promessa dele, toda essa profecia que foi feita com Jesus Cristo, desde do primeiro evangelho de Mateus até o último lá em Apocalipse. Tudo isso se converge a esse sacrifício do Senhor Jesus, para que nós agora tenhamos a ponte perfeita para alcançar a Deus, para que os humanos possam, as pessoas, os seres humanos, o homem, a mulher, a criança, todo aquele que crê e tem fé em Deus, possa chegar um dia até o reino celestial, que essa é a esperança da nossa
vida eterna, a verdade ao qual Jesus Cristo estava dizendo quando ele ressuscita, e então ele testifica que realmente há uma vida após a morte e que essa vida é diante do nosso Deus, como ele dizia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Então é exatamente isso para mim que hoje está significando a Páscoa. Como a Débora disse, a esperança de nós um dia estarmos com o nosso Pai em adoração, em verdade, em fé, onde não vai haver mais dor, onde não vai haver mais choro, Nem onde não vai haver mais morte. Jesus Cristo derrotou a morte. Então, ele venceu a morte e hoje ele nos dá a vida eterna. E nós somos justificados por ele, Somos, exatamente. Então, nós fomos sarados pelas feridas de Jesus, nós fomos também, os nossos pecados foram, Exato. lavados no sangue ali de Jesus. Nós somos justificados porque justos por nós mesmos nós não somos. Exatamente. Mas Jesus Cristo, ele nos justifica porque ele se sacrificou por amor a nós. Foi tão bonito que lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, no versículo 55, o apóstolo Paulo estava explicando como era essa história de Jesus Cristo, e ele chega até a fazer uma referência contra a morte. Ele diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então Jesus Cristo nos traz, aqui no capítulo de Lucas, onde está bem descrito, no capítulo de número 24, traz exatamente essa vitória que Jesus Cristo teve sobre a morte, sobre o inferno, sobre os principados e as potestades, e hoje ele nos deixa a esperança, a fé e o amor, e o maior deste todos é o amor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amém. Então é isso. A Páscoa nada mais é pra gente do que nós relembrarmos do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o qual ele morreu por amor a nós, e hoje ele nos deixa uma porta aberta ao qual nós podemos alcançar o Senhor Deus. Amém? E lembrar que ele vive. E ele vive, ele não morreu. Tanto que a cruz que nós temos lá onde eu trabalho, Sim. Jesus Cristo não está pregado nela. A cruz é só para nós lembrarmos do sacrifício dele. A cruz é vazia, porque o meu Senhor ressuscitou. Verdade. Glória a Deus. Então essa é a palavra que a gente queria dizer para os irmãos. Uma feliz Páscoa para vocês. Que Deus abençoe sua vida grandemente nesse dia. Uma feliz Páscoa. Feliz Páscoa, né, meu bem? Que vocês tenham um dia abençoado na presença do nosso Senhor e que não seja trocado o nosso verdadeiro sentido da Páscoa, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, por nada, nem por coelhinho e nem por chocolate. Tudo isso, a gente come chocolate, a gente pode come comer o chocolate. bolo, a gente, pode comer, né? faz aquele almoço gostoso, e Isso. glória a Deus por dar condição de todos terem um almoço nesse dia. Mas isso não é o importante nem o principal. Não. O principal é que na tua casa não falte, não só na Páscoa, mas em todos os 365 dias do ano, a presença do Senhor Jesus. Com primazia, com prioridade. Amém. Amém? Um forte abraço para vocês. Ai, tchau, tchau. Deus abençoe. Agora vai. Porque... Calma aí, amor. Calma aí, amor, dá muita pressa. Um forte abraço para vocês. Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Oh, glória a Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.